E agora foi. Foi, né? Melhorou, né? Show. Todo mundo continua me ouvindo bem? Tá ouvindo o Bruno também por aí? Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Coisa boa. Oi, Giz, boa noite. Deixa eu ver quantas pessoas eu já tenho por aqui. Pessoal, só mais 5 minutos para a turma ir entrando na sala e a gente começa, tá bom? Show. Gente, vocês estão bem? Vocês estão tão calados? Que sexta-feira é essa de vocês? Não tô entendendo. Esse grupo quase nunca é tão calado assim. A galera costuma falar um pouco mais. Tá tudo certo com a sexta-feira de vocês? É porque a aula na sexta-feira, né? A aula na sexta é um negócio. Eu entendo. Mas hoje vai ser bacana, vocês vão gostar. Deixa eu só passar aqui as regrinhas para vocês e aí vocês já sabem como é que funciona. O convidado já está na sala, o Bruno já está aqui com a gente. O Bruno da Latam já deve ter participado de outras aulas aqui. E aí a gente vai abrir a aula e quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone aí de vocês. Abram a câmera também e podem fazer as perguntas, tá certo?
Gente, vamos lá começar, né? Vamos lá abrir aqui os trabalhos. Boa noite para todo mundo. Tá todo mundo por aqui, eu não sei quantos, eu não consigo ver quantas pessoas estão aqui na sala, mas quem puder me informar, que estiver visualizando, vai ser bom para a gente saber, certo? A gente vai falar hoje, pessoal, sobre resiliência no ambiente de trabalho, né? E aí, para a gente abrir, para a gente começar a conceituar e dar um norte para a aula da gente, eu fui dar uma buscada meio que no dicionário para saber, né, o que é que significa resiliência, né? Vamos lá, e aí eu tenho resiliência é um substantivo feminino, e aí eu tenho dois sentidos, né? Dois significados importantes aqui para o que significa resiliência. A gente tem resiliência física e resiliência no sentido figurado. No sentido físico, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isso, a resiliência tendo um viés meio físico, né? No sentido figurado, a resiliência, que aí se aplica mais à nossa realidade, né, a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Isso está lá no dicionário, né, que eu dei um Google aqui, 9 pessoas até agora, bacana. Dei uma buscada aqui no Google e peguei esses dois significados aqui no sentido físico e no sentido figurado da resiliência. E o convidado também já está por aqui e ele vai falar muito melhor disso para a gente. O Bruno. Bruno, eu vou passar a bola para ti. E aí, você, por gentileza, como é que é o Bruno resiliente no ambiente de trabalho? O que é ser resiliente no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, mais precisamente na aviação? Conta pra gente como é que é ser resiliente no ambiente da aviação. Como é que a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor? Boa noite, Bruno. Boa noite, Glauber. Boa noite a todos. É um tema hoje, né? Se não o mais, mas um dos mais abordados hoje, né, no mundo corporativo, a questão da resiliência, né? É um tópico que hoje é muito comentado aí nas grandes empresas, né? Considerado hoje como um diferencial, né? Aquelas pessoas que se dispõem, né, a melhorar, aquelas pessoas que se dispõem a trabalhar, porque a resiliência, ela não é algo, eu nasci resiliente, não. Ali você também, a resiliência é algo que você pode trabalhar, que você pode, como é que eu posso falar? Que você pode trabalhar mesmo, você pode, no dia a dia, na, ali na tua jornada de trabalho, até mesmo em casa. É óbvio que a nossa criação, né, o nosso berço, ele vai ditar muito do quanto que você é resiliente, né? Por exemplo, aquelas pessoas que foram criadas um pouco mais mimadas, aquelas pessoas que foram criadas ali, sabe, de uma forma muito na caixinha, essas pessoas tendem a serem menos resilientes. Por quê? Diferente daquelas pessoas que foram criadas, né, de uma forma mais dura, mais rígida, aquelas pessoas, elas desenvolvem, né, o cérebro, ele desenvolve uma capacidade de se autodefender daquela situação e ele automaticamente ele já encontra meios, né, mecanismos de sair daquela situação ruim. Ou seja, a resiliência nada mais é do que um meio que o indivíduo desenvolveu mentalmente e aí a partir da mente, né, distribui para o corpo de se adaptar a coisas, a situações, a circunstâncias adversas. E quem não tem situação adversa no dia a dia, é impossível hoje o ser humano ele viver, principalmente no mundo corporativo, sem nada adverso. Porque cada ser humano é um indivíduo, é um pensamento diferente, é uma mentalidade diferente, é uma busca diferente. Então, assim,
a adversidade ela vai existir sempre. Isso é bom para aquelas pessoas que gostam de desenvolver a resiliência, porque não é só muitas vezes ali você está participando de um processo seletivo e aí diz, me fala aí das tuas qualidades, algo que você tem que a empresa que você vai se sobressair. Aí as pessoas, sou muito resiliente. Mas aí, quando chega na hora de realmente mostrar que você é resiliente, ali você baixa a cabeça, você se entrega, você não consegue mostrar que você é. Como eu lembro que eu falei até umas aulas anteriores que eu tive a oportunidade de participar, que muitas vezes as pessoas não engajam nessas grandes empresas porque elas vendem um produto, porque nós somos um produto para a empresa. Nós vendemos ali um produto que não existe. E aí você fala que é resiliente e tal, e quando chega lá, na primeira oportunidade, você desmorona. Seja um feedback negativo, seja por uma situação de contingência, uma série de fatores que, quando procurar, cadê o Bruno resiliente? Recebeu um feedback negativo, muitas vezes, sei lá, até injusto, e aí você desmorona. E aí cabe a pergunta: cadê a resiliência? Cadê o funcionário resiliente? Mas existem algumas pessoas que vendem isso e não tem, mas isso não é o pior. O pior é porque essas pessoas não querem desenvolver isso. Porque a resiliência é algo que você pode sim desenvolver. Ali no dia a dia, nada melhor do que o dia a dia corporativo, e principalmente na aviação, que as coisas mudam e mudam muito rápido. Então, aquelas pessoas que trabalharem ali a sua parte psicológica, né, o seu lado mental, para quando tiver ali uma situação atípica, uma situação incômoda, e ali trabalhar para se sair, para poder se sobressair em relação à situação, o dia a dia é excelente para você ser realmente, de fato, uma pessoa resiliente. E aí você não vai precisar nem colocar no seu currículo que você é resiliente. Na entrevista você vai falar que você é resiliente e quando for dada a oportunidade para você de engajar numa grande empresa, aí você vai mostrar no dia a dia que realmente você é uma pessoa resiliente. Então, para aquelas Bruno, pessoas... Oi, vou te cortar aqui um pouquinho, porque agora surgiu a primeira pergunta. Vou show. começar a lançar uma pergunta aqui para você, bem assim, no ambiente corporativo e no ambiente da aviação, ser resiliente eu acredito que ainda em outras áreas também, obviamente, mas na aviação, que tudo muda e tudo acaba mudando muito rápido, ser resiliente é quase que uma regra, senão você meio que fica para trás, né? Como é que o Bruno, né? Bruno, quanto tempo de aviação, Bruno? 8 anos. 8 anos de aviação, Bruno. Você é um professor. Bruno, 8 anos de aviação. Como é que foi testada a tua resiliência assim pela primeira vez? Qual foi a situação que você foi exposto? Como é que você, né, encarou essa situação? Como é que você se saiu, né? No ano de 2017 a 2018, eu trabalhava em uma terceirizada no aeroporto. E aí eu havia feito alguns cursos, né, voltados para a aviação. Sempre procurei me qualificar, né, nesse âmbito. E aí surgiu essa oportunidade nessa empresa. E aí, essa empresa hoje, ela existe até hoje, está no aeroporto, é uma terceirizada.
E uma empresa muito, eu não vou dizer ruim, porque ela foi a minha vitrine para eu chegar até a Latam, tá? Isso fez a minha resiliência, né? Fez parte disso, mas em termos financeiros, em termos de bem-estar, eu posso dizer a pior empresa do mundo, mas ao mesmo tempo, não sei se vocês conseguem me entender, ela foi a melhor, porque ela que me deu visibilidade, mesmo remuneração baixa, benefício zero, forma de trabalho totalmente inadequada. Então, essa empresa ela me ensinou muito, porque imagina você trabalhar numa empresa, uma carga exaustiva de 12 horas, mal remunerado, benefício zero, sem perspectiva de crescimento. E ali no início, eu observei, poxa, aqui eu não tenho para onde ir. Então, ali, automaticamente, eu comecei a traçar rotas, networking, amizades, fazendo um bom trabalho, sendo diferente, porque ali, enquanto todos reclamavam que o salário é baixo, a carga horária é exaustiva, nós não temos benefícios, ao invés de eu ir nessa mesma rota de reclamar, Não, eu procurei, tracei novas rotas, no sentido de fazer network, de conhecer novas pessoas, de mostrar o meu trabalho, mesmo não estando em uma empresa a qual eu achava que não me merecia, porque eu busquei me qualificar, me profissionalizar, e ali eu achava que era um desrespeito com o meu profissional. Mas ali eu me reinventei, eu me adaptei àquela situação, eu fui resiliente, me destaquei até eu chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu trabalho numa empresa que, para mim, é uma empresa excelente. Eu não tenho, óbvio que tem as suas falhas, assim como também nós, como profissionais, nós temos nossas falhas, mas não dá nem para comparar. Então, o Bruno Resiliente, assim, o start, que né, na época, isso há 6 anos atrás, ninguém nem escutava, assim, não era um tema muito abordado, a tal da resiliência. Talvez tivesse ali começando a. Mas, enfim, foi isso. O meu start na resiliência, mesmo sem conhecer a fundo, foi essa situação aí nessa empresa, né? Bacana, Bruno. E aí você falou do processo seletivo da Latam que você tentou depois de passar pela empresa, né, que talvez não fosse tão bacana assim para você naquele momento e que você estava tentando ali, né, buscando uma janela, uma porta, enfim, para poder ir para um outro lugar melhor onde você está agora, de fato, né? É, você, logo que você tentou a Latam, você já entrou na Latam, você já passou no primeiro processo para a Latam, ou você recebeu alguns nãos, né? E aí é onde eu vou adentrar um pouco mais nessa questão da resiliência. Quase todos aqui, para não dizer todos, na verdade, né, estão tentando uma vaga, né, são candidatos a uma vaga na aviação, estão ansiosos, porque dá para ver nos rostinhos de vocês que vocês são ansiosos por uma vaga na aviação, assim como eu também, obviamente, e é natural. A ansiedade, ela impulsiona a gente, né? A ansiedade boa, claro, obviamente, não a patológica, a boa. Ela impulsiona a gente, ela vai dar um upzão na gente. Até que ponto não que você recebe, Bruno, é importante nesse sentido. Porque a companhia aérea, ela quer, obviamente, que ela quer um profissional, porque nós somos um produto, óbvio, nós somos um produto e nós vendemos um serviço. Vocês concordam comigo? Claro, né? Ela nos contrata e aí, quando a gente bate o ponto, que a gente entra lá na Latam, na Gol, na Voipass, na Azul, aí nós somos a Azul, aí nós somos um produto e a gente vai vender um serviço. E esse serviço tem que ser um serviço bom, né? Mas até chegar lá a gente recebe alguns nãos. E aí, Bruno, como é que faz com o não? Onde é que a resiliência chega aí?
São dois pontos aí dessa empresa que eu trabalhei até a Latam e dessa empresa que eu trabalhei antes. Então foram 15 anos de não. 15 anos? Quando eu completei, eu já contei essa história aqui antes, e eu lembro que nos meus 18 anos, quando eu completei 18 anos, na época não tinha questão do jovem aprendiz, etc e tal, e aí eu já comecei a mandar currículo para as companhias aéreas. E aí uma delas, né, a antiga a TAM, sempre não. Não. Nunca cheguei a participar de um processo seletivo, sempre encaminhava currículos, e aí já recebia a negativa. E aí, após todos esses anos de não, né, quando eu não desisti, continuei tentando, me aprimorando, vendo aí a tendência do mercado, como funcionava, o que eu tinha que fazer para entrar. E aí foi quando eu consegui entrar nessa terceirizada, que eu, poxa, eu estou mais perto. Já estou dentro do aeroporto, então agora... Então, essa foi uma das estratégias que eu usei, né, no campo, digamos assim, da resiliência. Eu me adaptei e, poxa, eu não estou conseguindo entrar direto, mas eu vou para uma terceirizada. Quem sabe lá alguém vai me ver, eu vou desempenhar o meu papel de uma forma excelente, e aí alguém vai me ver. E aí eu consegui cadastrei meu currículo pelo vagas.com, tá, gente? Não, ninguém levou meu currículo, não entreguei meu currículo para ninguém levar. Vagas, recebi a primeiro contato através de e-mails. E aí o processo ele durou de julho até a minha efetivação em janeiro. Então foram aí de julho a janeiro, são 8 meses de processo. Então foi o meu primeiro processo mesmo, de fato, e graças a Deus eu consegui me desempenhar bem e eu fui contratado, né, na primeira vez, mas foram muitos anos de não, né, até chegar. Então, assim, a resiliência, muitas vezes a gente pratica, vive inconscientemente. Porque, olha só, passei muitos anos tentando, não consegui nem sequer uma entrevista. E aí inconscientemente, o nosso cérebro, ele vai jogando ideias, eu disse, poxa, eu vou tentar fazer alguns cursos, vou tentar entrar numa terceira, para quem sabe, e ele deu certo, a estratégia deu certo. Eu não entrei Funcionou. direto, entendeu? Então, muitas vezes, inconscientemente, nós somos resilientes e a gente acha que é algo surreal. Não, é coisa palpável, é coisa do dia a dia. De que, quando a gente menos espera, a gente está ali praticando, está vivendo realmente e sendo uma pessoa resiliente. E o não, ele faz sim a gente dar mais valor, sabe, se dedicar mais, se empenhar mais. E, geralmente, as pessoas, eu falo por experiência própria, as pessoas que levaram muito não, quando elas chegam onde elas querem, elas tentem a se destacar, tá, gente? Gravem isso. As pessoas que recebem muitos não, quando ela consegue chegar no alvo dela, essas pessoas elas tendem a se destacarem, porque elas dão um valor um pouco maior do que as demais. Elas conseguem entregar um pouco mais, porque elas sabem a dificuldade que foi chegar até ali, que não foi fácil, não foi ali um amigo que levou o teu currículo, tu entrou, não. Ali você sabe o quanto que você suou, o quanto que você chorou, quantas vezes você pensou em desistir para chegar ali, e quando você chega, aí você dá o seu melhor. E é isso aí. Muito bacana, Bruno. Inteligência emocional. Conta. Ajuda. Porque a resiliência, buscando aqui só mais uma contextualização,
ela fala sobre a pessoa que supera seus problemas com mais tranquilidade, inteligência emocional, passando por eles com leveza e sabedoria. Uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio em frente às adversidades. Inteligência emocional é outro ponto que todas as companhias aéreas, e não só as companhias aéreas, mas as prestadoras de serviço também, que estão dentro do meio corporativo aéreo, elas buscam nesse candidato. Esse candidato ele precisa ter um perfil emocional, principalmente inteligente, porque ele vai lidar com o público, e com um público extremamente diverso. Como o Bruno pontuou muito, muito assertivamente no início, né? São pessoas completamente diferentes, com pensamentos diferentes, com tomadas de ações, né? Com atitudes diferentes. E aí, como é que eu, Glauber, como é que eu, Bruno, como é que eu, Maiara, como é que eu, Iridânia, como é que eu, Ingrid, que é o pessoal que eu estou vendo aqui, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou encarar um passageiro que perde um voo, por exemplo, né? Que chegou depois que fechou o portão, não tem mais jeito. Você sabe disso. Fechou o portão, se você não vai ligar lá pro piloto e dizer assim, ei, volta aqui só mais 5 minutos? Claro que não. Perdeu o portão, passou do horário, ele vai ter que descontar aquela chateação e aborrecimento em alguém. E aí, gente? Eu quero ser um agente de aeroporto, eu quero ser um comissário de bordo, eu quero ser qualquer coisa na aviação. Eu estou disposto a quê para isso? Né? A minha inteligência emocional vai me levar aonde para eu encarar isso com leveza, como tem aqui, né? Leveza e equilíbrio. Né? Inteligência, até onde vai a tua inteligência emocional para lidar com isso tudo? Né? Inteligência emocional é 90% da coisa, Bruno? Eu diria até 100%, porque, veja bem, a gente está falando de resiliência, né? É algo que a gente precisa ter no dia a dia para se adaptar a situações adversas, na maioria das vezes, coisas negativas, ruins ou desconfortáveis, indesejadas e etc. E a inteligência emocional e a resiliência, ela passa por essa inteligência emocional. Não tem como você desenvolver, trabalhar a sua resiliência sem uma inteligência emocional. Porque o prepulsor de tudo isso é a inteligência emocional. E eu digo uma coisa, existe algumas, como é que eu posso falar? Existe alguns atavios na mente que fazem com que você não desenvolva a inteligência emocional e, consequentemente, a resiliência. Eu vou citar uma aqui chamada crença limitante. Bruno, eu vou só complementar. É a famosa autossabotagem, né? Positivo. Autossabotagem. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui bem, bem superficial para que todos possam entender. Sim. Você está se postulando aí um processo seletivo. Você tem duas opções: de participar do processo seletivo de uma multinacional na aviação, que era o seu grande sonho, e tem uma outra empresa que lá o salário também é muito bom, mas que não é o teu sonho. E aí você faz a análise, né? A entrevista, o processo seletivo é no mesmo dia de ambas as empresas. E aí você vai fazer a análise. Aí você olha, poxa, multinacional, só entra peixada, fulano, ciclano e beltrano são qualificadíssimos, já sei que eles estão participando do processo e não dá para mim. Ali realmente eu vou para outra, porque lá eu sei que lá vai ser melhor para mim, porque lá eu não tenho tanta concorrência.
Lá realmente eles dão oportunidades. Tá vendo os dois? Como que a nossa mente ela trabalha? Hoje nem tanto, tá, gente? Mas anos e anos atrás, na aviação, tinha muito disso. De só entra quem conhece alguém. A famosa fechada, a famosa indicação. Antes, isso era demais, era um absurdo. Chegava, desculpa a palavra, chegava a dar nojo de tanto que a gente ouvia isso. E de fato acontecia muito. Hoje nem tanto. Então o que acontece? Quando você desenvolve essas crenças limitantes, quando você se auto-sabota, gente, a tua inteligência emocional está estagnada, está zero. Você não tem inteligência emocional. E, consequentemente, você não é uma pessoa resiliente de dizer, não tem problema. Lá tem pessoas bem mais qualificadas do que eu, mas aquela vaga ela é minha. Eu vou para a entrevista, eu vou participar do processo seletivo e podem ter 100 pessoas lá. Elas podem ter a mesma vontade, a mesma garra que eu, mas elas não têm. A minha vontade ela é o máximo. Então, eu vou chegar lá e eu vou mostrar que aquela vaga ela é minha. Vai para cima e mostra que, olha, essa vaga ela é minha, não. A empresa ela precisa me contratar. Eu sou o profissional que está encaixado diretamente naquela vaga. A empresa ela precisa me contratar. Através dos teus argumentos, através ali da tua inteligência emocional, da tua resiliência. Então, assim, a inteligência emocional é o que vai fazer hoje o profissional, o pai, ou a mãe, o filho, o cidadão. A inteligência emocional hoje é que move a sociedade. Então, no mundo corporativo, a inteligência emocional é algo que você tem que desenvolver todos os dias. Aí é onde entra os nãos, quando você recebe um não, será que você desiste daquilo? Quando você recebe um não, será que você explode? Você não aceita receber o não? Então, assim, vai muito da tua receptividade, de como você recebe. Porque se a cada não que você receber, você for explodir, você for desistir, então, assim, mostra que, poxa, realmente, Bruno, sempre que eu recebo um não, eu já, sabe, o mundo desaba. Então, assim, você precisa parar, refletir e começar a ser uma pessoa inteligente, emocionalmente falando. Se você chorava, não chora mais, fica triste, mas da forma interna. Aí vai passando, olha, não, agora eu não vou mais ficar triste, eu vou tentar resolver, vou tentar dar a volta por cima. Aí vai depender da situação que você está vivendo, para que eu desenvolva a minha inteligência emocional. Ou seja, a inteligência emocional nada mais é do que você receber algo negativo ou algo também muitas vezes positivo e não deixar subir na cabeça. Porque agora eu tenho um cargo de chefia. Agora, assim, aquele fulano ciclano que, né, que me esnobava, que agora eu vou pisar nele. Não, a inteligência emocional a gente tem que usar tanto para o lado da receptividade negativa ou positiva. Então, agir de uma forma equilibrada. Isso é a inteligência emocional. Você ali equilibrar os dois polos, tanto do lado negativo como do lado positivo. Você levantou a mão, Gi? Vê agora aqui. Oi, Bruno, levantei sim, viu? Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. O Bruno estava falando aí sobre resiliência e eu lembrei de uma situação que eu passei agora semana passada, né? Eu achei muito importante, assim, comentar, né? A gente que trabalha na aviação, a gente vai passar por muitas situações, né? Tanto por coisas boas como por coisas ruins, como o Bruno falou. E semana passada
Quem me conhece, assim, sabe que a Gi é uma pessoa super calma, tranquila. E no que eu puder ajudar a pessoa, eu vou ajudar. Mas chegou um cliente lá no check-in. Todo mundo sabe que a pessoa tem que chegar adiantado para poder fazer seu check-in, marcação de assentos. E o cliente chegou, faltava assim, uns 30 minutos para a gente encerrar o voo. Só que a maior parte dos clientes já tinham realizado o check-in e tinham pouquíssimos assentos disponíveis. E os assentos que tinham eram separados. E era uma família, e esse rapaz pegou e disse assim: ele chegou com a esposa dele e mais duas crianças. Aí ele disse assim: eu quero que você me coloque lá na frente. Aí eu disse assim: não, senhor, mas não tem como. Ele já estava na fileira 11, já estava pré-selecionado já os assentos. Aí ele disse assim: eu quero ir lá na frente. Eu disse assim: senhor, mas já tem gente marcado. E eu só sei que isso, por conta dessa situação, ele queria ir nos assentos lá da frente. Aí ele disse assim: você sabe que não pode marcar gente que não é prioridade por lei lá na frente, só que eu expliquei todo o protocolo para ele. Ele disse assim: eu não quero saber. Aí ele meio que veio com tipo de ameaça, assim, querendo me coagir, né? Dizendo que já havia feito um barraco num outro voo que ele havia feito na Azul. Disse que chamou até a polícia para pegar e verificar se realmente quem estava lá na frente era cliente prioridade. Ele meio querendo me coagir ali para ver se eu tirava algum cliente para colocar ele. Eu disse que não ia tirar. Até mesmo porque eles já estavam nos assentos, e aí ele disse. Aí entrou um tema, né, bem delicado, que foi uma situação bem diferente, né, que eu peguei. E ele pegou, eu falei com outro colega, pedindo uma orientação de como eu poderia falar com ele, né, porque ele estava dizendo que é prioridade por lei, e eu fui perguntar qual era o tipo de deficiência, né, e que ele teria para de fato ele querer que eu tirasse as pessoas lá da frente para colocar ele. Eu perguntei se ele não poderia se locomover até o assento. E aí ele se irritou com isso, disse que ia chamar a polícia para mim. E aí foi todo aquele transtorno. Eu, por mim, eu não iria autorizar o embarque dele, mas a minha coordenadora veio, enfim, interferiu na situação. Mas eu saí de cena. Porque chegou um ponto que ele começou, como é que eu posso dizer? Ele já estava querendo, tipo assim, Alterar. me tirar do sério para ver se eu fazia a vontade dele. E eu não ia fazer. Aí eu peguei, só entreguei os documentos dele, eu disse que não ia mais realizar o atendimento. E isso, na maior educação do mundo, não aumentei meu tom de voz com ele nem nada. E aquilo ali foi, depois que passou a situação, eu disse assim: nossa, gente, tipo assim, eu poderia ter me alterado numa situação daquela, poderia. Mas eu mantive o meu controle. Eu acho que isso foi uma das coisas que também o fez ele se irritar, né? E eu não ter cedido o que ele queria. Mas enfim, no final das contas, deu tudo certo. Aí ele pegou, depois passou na minha cara dizendo que eu tinha que sair presa de lá do check-in por ter meio que. Como é que eu posso dizer? Por ter constrangido ele, por ter perguntado qual era a deficiência dele, sendo que eu sou um agente de segurança e eu preciso saber por que que meu passageiro quer ir lá na frente, o porquê que ele está exigindo aquilo, né? E, e assim, em momento algum eu constrangi ele porque não tinha ninguém por perto. Então, assim, aí ele pegou, ligou para um delegado. Também foi toda uma situação assim bem constrangedora, mas eu passei uns 40 minutos com esse passageiro. Mas, assim, o que serve de lição, né, desse atendimento é que, de fato, tem momentos que você. Não adianta você perder a cabeça, né? Você chegar e, poxa, eu vou me estressar com isso aqui. Depois eu fiquei triste, óbvio, porque é uma coisa que mexe com a gente. Nós somos seres humanos, tem atendimentos que a gente de fato vai sentir, a gente vai ficar triste. Ah, você vai sentir vontade de chorar? Vai. Chora, depois passou e aquilo vai servir de lição para que você vá aprendendo. Querendo ou não, a gente vai endurecendo também um pouco mais o coração com certos atendimentos. Mas foi uma situação, né, que eu passei
E hoje também teve uma colega também que passou por um atendimento, o cara foi super grosseiro com ela. Aí depois do atendimento, né? Eu vi ela chorando, né? Porque o cara humilhou ela, de fato, no check-in. E assim, são coisas que quando a gente diz eu quero entrar na aviação, a gente tem que ter ciência do que a gente vai passar, porque senão no meio do caminho você vai desistir. É isso, Bruno. Imagina, isso é verdade, isso é a nossa rotina, né? E aí, ó, foi uma situação prática, né, da Gi, vivida por ela, e ali tanto ela viveu como ela desenvolveu, né, a inteligência emocional. Tem o nosso amigo José aí, levantou a mão, pode falar, José. No caso, boa noite, gente. Desculpa o áudio ruim. Como é que vocês conseguem, após uma situação tão complicada, sorrir? Tipo assim, você sai de um nervosismo extremo, de um pico de adrenalina extremo, para calmaria para outro passageiro. Como é que vocês conseguem burlar tipo, o seu cérebro para que ele tenha, para que ele consiga fazer isso de modo que o passageiro ou o passageiro seguinte não sinta ofendido ou alguma coisa do tipo? Boa pergunta, José. Olha só que interessante. A gente começou falando de resiliência, e aí o Glauber puxou aí inteligência emocional, e a Gi citou aí esse momento vivido por ela no atendimento. Ó, o principal é a gente entender uma coisa. Ó. Todos os dias na aviação passam por nós passageiros. O nome já fala, passageiro. Aquela pessoa vai passar por ti ali, talvez tu nunca mais veja ela na vida. Ele vai passar. É óbvio que, por exemplo, aqui em Fortaleza, tem muito passageiro recorrente. São passageiros que vêm a negócio, etc. e tal. Mas, na maioria dos casos, os passageiros eles vão passar por ti ali e você nunca mais a vida vai ver ele. Então, assim, é não levar para o coração. O passageiro ele vai chegar, ele vai esbravejar. Você tem que ter a consciência de que o atendimento ele é individual. O passageiro ele chegou, foi grosseiro, ele gritou com você e fez um escarcéu, ele passou. O próximo passageiro é uma outra realidade, ele tem outras necessidades. Às vezes você atender um cara e vamos imaginar a situação hipotética. Você atender um cara, você não sabe, mas ele é um estelionatário, um vigarista e etc e tal, e ele faz de tudo para gerar uma confusão, para ele entrar com um processo contra a empresa para ganhar dinheiro. Aí o cara faz um escarcéu lá e você se irrita, se chateia. E ali o teu próximo atendimento é de um pai ou de uma mãe, de uma pessoa que está indo, sei lá, para um tratamento de câncer de um filho ou de um neto. Aí você imagina só, a gente não sabe o que o passageiro está indo fazer na viagem, a gente não sabe. Aí você imagina ali, você está pico de estresse, ali, a flor da pele, e aí você dispara ali um gatilho, e aí você, sei lá, às vezes é um pouco mais ríspido com aquela pessoa, que ela não merecia escutar aquilo. Então, um ponto a se frisar, que a Gi falou, se ela se retirou de cena. Ali, geralmente, a gente faz isso quando você passa por uma situação desagradável no check-in, ou até mesmo no embarque, um passageiro que causa ali um certo transtorno. Você sai, vai no banheiro, lava o rosto, toma uma água, toma um café, e reflete um pouco, e depois você retorna para atender e, tipo, ele passou. Aquele atendimento ali já era, ele já não... É como eu falei anteriormente, é só não leva pro coração. Entende que ele passou, ele não te conhece, você não conhece ele, e naquele momento ele foi super arrogante, etc e tal, mas já foi. O ponto-chave é você entender que passou. Não adianta estar ali no decorrer do dia remoendo e levando para os outros atendimentos, porque aí realmente
Se você não se desligar daquele atendimento, daquele passageiro que já foi, e você ficar remoendo ali no dia a dia, realmente, aí pronto, o dia inteiro vai ser daquela forma. Você vai tratar mal os outros passageiros vão perceber que você está ali chateado, enfim, só vai gerar um transtorno maior. E você fazendo isso, se retirando ali no momento e esquecendo aquele atendimento, você só vai trabalhar mais ainda a sua inteligência emocional e a sua resiliência. E aí você vai desempenhar melhor o seu papel. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Muito bom. Respondido, José. Tá tudo certo? Vamos lá. Inteligência emocional é um exercício, né, pessoal? E é diário. E a gente precisa não usá-la da pior forma. Eu entendi também que a atitude da Gi foi uma atitude extremamente bem acertada, né? Se retirar de cena quando você percebe que, de fato, aquilo já não te pertence mais, né? Então, a partir do momento que a gerente chegou e assumiu ali, depois de, enfim, né? Depois de dela ter sido coagida e dele ter confrontado ela em algumas questões, foi a atitude de fato mais inteligente do ponto de vista emocional que pelo menos eu avalio que ela tomou, e foi uma atitude bem pensada mesmo, né? Às vezes se retirar, gente, não é se acovardar, certo? Quando você se retira, muitas vezes você está se preservando, está preservando sua saúde mental, e você está usando a inteligência emocional a seu favor, né? Muito embora depois você fique ruim, porque, óbvio, assim como a Gi falou também, né? Nós somos humanos. Não tem como, gente. A gente sente, sim, quando alguém tenta coagir você, tipo, poxa, você está ali fazendo seu trabalho, né? Você está ali tentando. Você é um agente de segurança. Você não pode simplesmente não ter informações sobre os passageiros. Você não pode também, do nada, retirar ali um pessoal que já está no assento para colocar ele a bel prazer da própria vontade, né? Então, nem toda vida se retirar é se acovardar, não. Muito pelo contrário. É um sinal claríssimo de inteligência emocional, certo? E eu vou só acrescentar aqui, a gente ainda tem 10 minutos de aula pela frente. Eu vou só acrescentar aqui, pessoal, 7 passos sobre como desenvolver a inteligência emocional. E aí, à medida que vocês puderem, quiserem intervir, quiserem falar também, vocês, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá. Primeiro passo para desenvolver a resiliência, na verdade, né? Primeiro passo para desenvolver resiliência é desenvolver a capacidade de se adaptar às mudanças. Difícil, pessoal, se adaptar às mudanças? Você é aquela pessoa que tem uma certa dificuldade de se adaptar às mudanças, assim como o Bruno pontuou no início, né? A aviação, ela muda, e às vezes ela muda bem rápido, né? Ela vai, né, alterando alguma coisa, vai estar sempre ali no campo das mudanças. O segundo passo, procurar ser flexível, né? Ser aquele indivíduo que ele está disposto, de fato, a se comprometer e fazer aquilo que surgir para ele como um desafio, a ponderar mais as coisas, ser flexível nesse ponto de vista, né? Exercitar o autocontrole. Olha aí o exemplo que a Gi falou, né? O exemplo que a Gi deu aqui também, exercitar o autocontrole liberando tensões, né? Óbvio que em momento algum, né, a Gi iria entrar na vibe do passageiro e ia confrontá-lo à mesma altura, da mesma forma, porque aí a Gi perderia também um pouco da razão, né? E aí ia contra, né? Muito certamente iria contra todas as políticas institucionais da empresa que ela trabalha. Então, isso poderia acarretar, talvez, até situações bem mais difíceis para ela lá na frente. Então, a atitude mais sábia, né, a atitude mais sábia que ela teve foi se retirar. Aí a gente fez uma pergunta para a Eridânia. Eridânia, eu parei aqui no terceiro ponto, vou deixar você responder a pergunta da Gi. Fica à vontade.
Milhares. Conta uma, pelo menos, pra gente. Boa noite, gente. Boa noite. Glauber, boa noite a todos, né, da sala. Gente, eu passo isso constantemente, porque principalmente até a gente passou por essa situação esses dias com um passageiro que ela subiu com os passageiros, as passageiras já estavam atrasadas, era uma família, eles já estavam atrasados, e quando eles passaram pelo poste do detector de metais, acionou aquele acionamento aleatório que é em qualquer passageiro. Aí, quer dizer, eles já estavam apressados. Na pessoa que passa, a gente tem que... Se ela tiver 3 malas, a gente tem que abrir as 3 malas. E as pessoas não aceitam, porque estão apressados, eu vou perder meu voo. Aí, assim, tem muitas situações de conflitos mesmo, que eles não querem, e a gente... Senhora, são normas da ANAC, por esse motivo é necessário que o passageiro venha antes, né? Para que não venha em cima da hora, porque isso pode acontecer, esses imprevistos. E são normas da ANAC, a gente não tem como não abrir as malas. Aí a gente passa bastante por situação assim de passageiros que não querem que a gente faça a inspeção na bagagem, né? E é obrigatório, a gente não pode deixar de fazer. Embora o passageiro corra o risco de perder o voo dele. Porque tem na norma, né? Tem todas o passageiro, quando vai viajar, ele tem que ter todas essas informações. Tem vários cartazes pelo aeroporto, tem aquela atendente virtual que vai passando as orientações todas, então eles não vão, né? Eles têm que já saber dessa informação. E a gente passa bastante, viu? Demais mesmo, é bem assim, mas assim, é como você disse, Bob, a gente não trazer para si. A chateação dele não é com você, né? Às vezes, ainda já vem até para o pessoal nessa situação da Gi, como ele tentou tirar ela, a paciência dela, ele estava realmente testando, ele queria que ela realmente perdesse a razão dela, né? Isso aí a gente tem que... É difícil, somos seres humanos, mas a gente tem que ter essa sabedoria de que a gente... Aí acabou aquela situação, quando ela passou, a gente passou com essa família, deu tudo certo, eu não sei se deu certo o voo deles, mas eles foram. Assim que passou, apareceu outro, bem mais complicado, porque foi um senhor e ele disse, eu não vou deixar abrir minhas malas. Onde é que tem dizendo que vocês vão ter que abrir? Senhor, é um acionamento aleatório, a gente tenta acalmar, explicar. Bom, aí o que a gente faz na situação dessa? Traga para cá, sua mala, eu olho bem rápido, eu vou agilizar, eu vou fazer de tudo para que o senhor não se prejudique. Mas o senhor, no próximo voo, o senhor chegue com antecedência, porque o procedimento ele é obrigatório, são normas da ANAC. Mas é bem complicado, viu? Lá, principalmente no setor que eu trabalho, que é o inspeção de segurança, é bem delicado. A inteligência emocional tem que estar 100%. Tem que ser resiliente sempre para sempre, quase, né, Irânia? Mas é isso que faz a aviação ser segura, né? É os critérios. Exatamente. Nós tentamos passar para ele justamente isso. A senhora tem que entender que essas normas são justamente para que você tenha um voo de segurança, para que a senhora não corra nenhum risco, para que não vá nenhum objeto proibido dentro da aeronave que venha colocar em risco a vida dos passageiros, da senhora mesma. Aí, quando a gente explica, tem muito passageiro que entende, né? Outros não, mas é o ser humano, né? Tem que entender de alguma forma, né? De alguma forma a mensagem tem que ficar. Bacana. Obrigado, Eridânia, pela participação, viu? E assim, eu vou pontuar bem rapidinho que essas coisas elas costumam acontecer, como aconteceu com a Gi, como aconteceu com a Eridânia, muitas vezes também, porque essas pessoas, elas veem no feminino algo como se eles pudessem confrontar. Talvez se fosse um rapaz, um homem ali nessa posição, né? Eles talvez não resistissem tanto, né? Mas como é uma mulher e tudo, muitas vezes eles acabam se colocando ali meio que num ato assim duvidoso, né? Tipo, ah, não é uma mulher, acho que se eu intimidar vai dar certo, né? Eu posso intimidar aqui e alguma coisa pode acontecer em meu benefício, né? Em meu favor. Mas enfim, vamos lá continuar, né? O terceiro passo, exercitar o autocontrole liberando tensões. O quarto passo, encarar a vida com positividade e otimismo.
O quinto passo, utilizar as adversidades como fonte de força, né? Se fortalecer diante ali de algumas adversidades, que quando você passar talvez de uma próxima vez, quando você encarar de uma próxima vez, você já vai ter um outro olhar para aquilo e vai saber como lidar com ela de uma forma mais inteligente, digamos assim, né? Sexto passo, temos que ser firmes porque na segurança não tem meio termo, é verdade, Viridânia. Não existe meio seguro, ou é seguro ou não é seguro. Sexto passo, aprender a ser paciente e otimista. É importante, né? Aprender a ser paciente e otimista é necessário também no âmbito corporativo e da aviação. E o sétimo e último passo, manter a motivação em alta, que é o que a gente está fazendo aqui nessa aula incrível. Nós só temos 2 minutos. Eu queria agradecer aqui a todo mundo que está aqui, ao Bruno também. Bruno, muito obrigado. Eu sei que o Bruno tem escala hoje, tem que estar no aeroporto. Obrigado pela disponibilidade de todo mundo também que participou aqui da aula. E, Bruno, passo para ti e a gente faz a foto final. Combinado, gente? Obrigado, pessoal, mais uma vez, né? Agradecer a paciência de todos aí. E, como vocês já observaram, já até não sei a aviação, já tive que ir lá. Já se paramentou todo. Mas é isso aí, eu espero que, mesmo sendo uma aula bem rápida, mas não sei se vocês conseguiram ter a mesma percepção, foi bem produtivo, foi bem direto, não teve enrolação, foi uma coisa bem... E eu tenho certeza de que vai chegar um momento que vocês vão lembrar de algo e vão colocar em prática. Porque esse é o nosso intuito, de através da nossa, né, da nossa interação, a gente colocar em prática realmente a resiliência, né, e a inteligência emocional. Bora lá, gente, ver se dá para fazer a foto. Acabou tudo. A gente volta para fazer a foto só, então. Combinado? A gente volta no mesmo link para fazer a foto, já. Já fez a foto? Então já foi, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Boa sexta para todo mundo. Sextou, galera. Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu, Bruno.